Os acusados de envolvimento no crime de latrocínio, que é o roubo seguido de morte, contra o funcionário da UERN, Iruíto Gonçalves Falcão, vão estar frente a frente à Justiça nesta tarde de quarta-feira, aqui no Fórum Municipal Desembargador Silveira Martins, na cidade de Mossoró. O crime aconteceu no dia 3 de julho desse ano, no conjunto Abolição 2. O servidor da UERN foi morto dentro de casa durante um assalto. Segundo o que apurou a investigação policial, os participantes deste crime foram 6 pessoas. Só que uma delas foi morta dias depois do latrocínio. O Felipe Rodolfo da Silva, que era também tido como envolvido no latrocínio, ele foi executado a tiros em frente ao ITEP, quando ia realizar um exame de papiloscopia naquela unidade pericial. Ficaram, portanto, 5 acusados, 3 estão presos e 2 estão foragidos. Os acusados presos são Pedro Henrique da Silva, a mulher dele, Ivonete Tintino da Silva, e Jefferson Batista de Oliveira. Os 3 vão estar hoje na primeira audiência de instrução e julgamento aqui no Fórum Municipal Desembargador Silveira Martins. Quem está cuidando do caso é o Ministério Público, através do promotor Dr. Ítalo Moreira, que conversa agora com a nossa reportagem sobre essa primeira audiência de instrução e julgamento dos acusados da morte do servidor da UERN. Na realidade é a primeira audiência e pode ser a única. São muitas testemunhas que estão previstas para serem ouvidas, em torno de 16. Agora, se não forem todas, é normal que haja um adiamento, que seja remarcado, melhor dizendo, uma outra data para poder o término da audiência. A audiência, pela lei, seria de instrução e julgamento, mas, na realidade, na prática, só ocorre o julgamento na hora quando é um feito mais simples, um processo mais simples, o que não é esse caso. Então, normalmente, o que deve acontecer? Se todas as testemunhas estiverem presentes, é encerrada a instrução do processo, como se diz hoje. Depois o Ministério Público, que é quem oferece a ação penal, não é? Quem é que faz a denúncia. Para o Ministério Público, há um tempo, o Ministério Público oferecer as alegações finais, depois a defesa as alegações finais e, posteriormente, sair a sentença. Agora, hoje, é praticamente impossível sair a sentença. Porque acontece muitas vezes, e a sociedade tem que saber disso, por vezes sai um inquérito policial, com confissões, com tudo bem bonitinho, que serve de base para o Ministério Público oferecer a peça acusatória, né, oferecer a denúncia, mas às vezes em juízo esses depoimentos são mudados. Tem gente que confessa na polícia e que não confessa na justiça. Aí deixando bem claro, a confissão que vale mais é a confissão em juízo. Não estou querendo dizer com isso, estou me baseando em decisões do Supremo Tribunal Federal, que confissão da polícia não vale de nada, vale. Mas quando há uma retratação em juízo, normalmente o que se dá prioridade é o que foi dito na justiça e não o que foi dito na polícia. Pode-se um depoimento na polícia servir para complementar uma outra prova judicial. Mas, enfim, não se condena ninguém com base em depoimento só prestado, apenas prestado perante a autoridade policial. Toda a prova vai ser analisada posteriormente, seja posteriormente que eu digo, para efeito do julgamento. Seja a prova pericial, seja a prova testemunhal, seja a confissão, é analisado tudo, não pode ser excluído nada. Segundo apurou a investigação policial, através da Delegacia Especializada em Furtos e Roubos, os participantes deste crime foram Pedro Henrique da Silva, Jefferson Batista de Souza, Ivonete Tintino da Silva, que é a mulher de Pedro Henrique, o Felipe Rodolfo da Silva, que é irmão de Pedro Henrique, Anderson Rocha de Oliveira e Michael Eduardo Rocha. A Polícia Civil conseguiu prender o Pedro Henrique da Silva, a mulher dele, Ivonete Tintino da Silva, e Jefferson Batista de Souza. Em relação ao Rodolfo, o nome dele foi retirado do processo em consequência da sua morte, ou seja, ele foi assassinado e por isso o promotor pediu que o seu nome fosse retirado do processo. O Anderson Rocha e o Michael Eduardo estão foragidos, mas mesmo assim eles serão julgados, né, por este crime. E esta primeira audiência
de instrução e julgamento, que vai acontecer hoje à tarde aqui no Fórum Municipal Desembargador Silveira Martins, poderá ser a última, ou seja, a sentença já poderá sair desta audiência. Ainda de acordo com a investigação policial, a Ivonete Tintinho trabalhava na casa do servidor da UERN, na casa da vítima, e teria repassado todas as informações para o seu marido, Pedro Henrique, que articulou, juntamente com os comparsas, o assalto que acabou dando errado e a vítima sendo morta dentro de casa.